Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o Renato Martins, amém? Igreja Cristã da Família Butantã. Estamos aqui para trazer uma mensagem ao coração dos irmãos e da igreja. Terça-feira, reunião de oração, amém? O pastor Paulo Friso nos convidou para estar ministrando hoje, dia 23/3/2021, amém? Quero trazer uma mensagem ao coração de todos nós, uma mensagem profunda, em um tempo de oração também sobrenatural. Agradeço ao pastor Isaac também, que faz parte da liderança, ao Nelson Gabellini, ao irmão Júlio e os demais irmãos também, pela confiança também de estarmos juntos aqui ministrando, amém? Eu deixei um tema ao pastor Paulo Friso, amém? Saindo da caverna para grandes conquistas. Eu entendo que nós estamos debaixo de uma palavra profética, esse ano de 2021, todos já têm acompanhado aí desde novembro, dezembro, janeiro, aí, a liderança voltada à palavra de conquista, Samuel não, né? Josué capítulo 1, versículo 9, então todos estamos aí focados nessa palavra. Eu tenho ministrado tanto nos lugares que eu passo, como dentro da nossa direção da igreja, quando eu tenho a oportunidade de fazer oferta, e outros cultos demais aí com o pastor Edu Toma nas lives, então, da pequena família nossa. Então nós temos trilhado aí dessa palavra de conquista, e eu não poderia deixar também de mencionar, né, saindo da caverna para grandes conquistas. Nós vamos trabalhar aqui a vida de Davi, amém? Eu sei que tem outros homens também que se adentraram dentro de uma caverna para um tempo com Deus, para alguns propósitos que Deus teve, e o Espírito Santo me inspirou aqui a falar sobre algum ponto da história de Davi em que ele passou em algumas cavernas. Eu vou falar de um momento tremendo em toda a sua história, e dali ele foi para uma grande conquista, dali ele foi para aquilo que Deus tinha, ele como o rei que seria da nação, mas ele tinha que passar por alguns processos de submissão, de autoridade, de perdão, de reconciliação, um tempo de aprender a ser um líder, a ser um homem segundo o coração de Deus. Por isso que nós cremos que ele é mencionado nisso, no livro de Hebreus, um homem segundo o coração de Deus, um homem voltado às maneiras, aos meios do que Deus usou ele de uma forma tremenda. Bom, vamos lá, irmãos. Eu vou trabalhar o Salmo 142, o livro de Salmos, número 142, eu vou ler aqui, amém? Com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz o Senhor supliquei. Tem um subtítulo aqui que fala oração no meio de um grande perigo. E aí aqui ele fala a oração que fez quando estava na caverna. Então tem dois tipos de caverna aí. Eu sei que tem a de Adulão e a de En-Gedi. Então eu não posso falar aqui especificamente o texto que nós vamos tratar lá no livro de Samuel. Ele está numa dessas porque eu não encontrei definição, até pesquisei, mas importante que ele está na caverna. Amém? E aí o texto fala assim: derramei a minha queixas perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. No versículo 2. Então veja que ele começa um salmo meio machucado. Ele começa uma oração, um clamor a Deus bem com grandes dificuldades. Porque ele fala, com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz eu supliquei. Então ele estava clamando, ele estava orando, ele estava em busca. E aí depois ele fala que ele termina em súplica. Súplica é aquele derramar, algumas pessoas gritam, outras pessoas choram, outras pessoas se aquebrantam, outras pessoas caem em joelho, outras pessoas deitam no chão e ficam sem voz, de suplicar, naquela intensa busca. No versículo 2, ele nos assusta, porque ele fala, derramei a minha queixa perante sua face e expus as minhas angústias. Então, angústia, irmão, quando a gente está angustiado, a gente não está em paz. Quando a gente está angustiado, a gente faz aquela oração
com choro, com dor, com dificuldades. E aí, o versículo 3, ele caminha. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Então ele tem um diálogo ali com Deus tremendo, porque ele fala, ó, quando o meu espírito está angustiado, Deus, ô Senhor, o Senhor conhece a minha vereda. Então quando nós estamos numa angústia, todos nós temos momentos muito difíceis diante desses tempos, esses 2 anos praticamente aí, e ainda muitas coisas para acontecer nesse ano de 2021, mas nós temos que ter uma certeza, irmão. Nós temos uma palavra de bênção. Nós temos uma palavra para nos alimentar, para nos levantar e para acabar com essa angústia, para acabar com essa situação que tenta tirar nossa paz. Temos uma palavra de conquista. Ah, Renato, mas só que nós estamos agora já em 23 de março de 2021. Já se foram 3 meses desse ano. E tá tudo fechado. Nem no culto eu posso ir. Voltamos, parece, na estaca zero. Não, irmão, calma. Temos uma palavra de conquista. Nós já passamos 2020, enfrentamos esse vírus. Eu e minha casa aqui pegamos, nós 3, eu, o Benjamin, não, eu, a Giovana e a Karina. Só o Benjamin que não. Graças a Deus o Senhor nos livrou, nos guardou, nos protegeu. Não tivemos sequelas, não tivemos coisas piores, hospitais. Deus guardou. E como muitos que estão ouvindo aqui, meus irmãos, também Deus te guardou. Mesmo você que foi parar no hospital, você ficou lá no oxigênio, ou até mesmo entubado, se você está ouvindo, é porque Deus foi contigo, é comigo, é conosco. E temos uma palavra de conquista. E o Davi, irmão, ele está aqui falando para Deus, ó, a minha vereda é essa aqui, toda a minha angústia. Versículo 3, que ele está continuando, ele fala, ó, no caminho que eu andava, ocultaram um laço. Então o Davi agora aqui, ele muda a oração. Fala, olha aqui, Deus, no caminho que eu andava, ocultaram um laço. E aí a oração muda. Então ele mostra a vereda para o Senhor, a angústia está no coração, só que ele fala na oração, falou, ó Deus, nesse caminho que eu estou dando perante o Senhor, me armaram um laço. Tentaram parar a minha voz. Tentaram parar o meu chamado. Tentaram parar a palavra que o Senhor me deu. Que o Senhor usou o profeta, o Samuel, para minha vida. Eu estava lá no campo. Eu não estava na mesa quando o profeta foi na minha casa. Eu não estava lá entre meus irmãos. O meu pai nem se lembrou de mim. Mas o Senhor mesmo perguntou para Samuel. E o Samuel falou, acabaram os seus filhos, Jessé? E aí eu fui lembrado. Eu tenho uma palavra, eu tenho algo sobre minha história. E aí ele fala, olhei para a minha direita e vi, mas não havia em quem me conhecesse. Refúgio me falou e ninguém cuidou da minha alma. E aí ele relata um pouco mais nesse texto aqui do livro de Salmos, número 42, versículo 4. Ele fala, olha, ninguém cuidou da minha alma, Deus. Eu estou cercado, eu estou numa angústia, eu estou dentro dessa caverna, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injustiçado, a minha oração parece que não chega, mas, Senhor, tenha compaixão. E aí ele vai suplicando. Aí no versículo 5, ele diz assim, a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aqui a oração dele parte para um conquistador, parte para um homem que está dentro de uma caverna que vai conquistar. Porque olha que tremendo, ó. A ti, Senhor, clamei e disse, tu és o meu refúgio. Então, meu irmão, nessa noite, declara em nome de Jesus que o nosso Deus é o nosso refúgio. Independente da luta, independente da opressão, da dificuldade, da guerra, do laço, ou que se armar algo contra ti para parar a tua história, tua chamada, tua família, teu trabalho, teu ministério. Hoje, agora, na oração no final, você e eu vamos declarar que o Senhor é o nosso refúgio. Nós temos uma palavra de conquista. Nós podemos estar dentro de uma caverna, dentro de uma situação como Davi estava ali em oração com Cristo, com Deus. Olha o que ele diz. O Senhor é o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O que é a minha porção na terra dos viventes? Davi tinha certeza.
o que Deus o chamou, que Deus trouxe uma palavra na vida dele e que Deus ia fazer ele conquistar grandes coisas e principalmente o reinado, que ele se tornaria rei. Então ele tinha convicção. Versículo 6. Atente ao meu clamor, porque estou muito abatido. Então ele forja com Deus, fala: Senhor, eu estou aqui nessa caverna. Senhor, eu estou enlaçado. Senhor, eu estou em angústias. Eu estou com dificuldades. Mas, Senhor, atende as minhas orações. Atende, Senhor, a minha voz. E aí ele fala: porque estou muito abatido, e livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, irmãos, o Davi declara para Deus que os perseguidores deles eram mais fortes do que ele. Os perseguidores deles tinham mais estrutura, tinha mais arma de guerra, tinha mais conhecimento, tinha tudo a mais. Então o Davi, o que ele faz? Ele se humilha perante a mão do Todo-Poderoso. E quando eu e você se humilhamos diante da mão poderosa de Deus, Deus nos exalta. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, no momento que você pode parecer que está numa caverna, numa situação como Davi, ou eu também, temos que ter a certeza: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor conhece os nossos adversários. Hoje o teu adversário e o meu adversário pode ser mais forte, como o do Davi foi. E eu já vou entrar rapidamente aqui, irmãos, para a gente não tão longe, e para vocês entenderem um pouco desse versículo 6. Quem é esses adversários que é mais forte que Davi? O laço que armaram para ele. Então, numa dessas cavernas, ele tem um encontro com quem? Com Saul. E eu vou ler aqui rapidamente, amém? Alguns textos. 1 Samuel, capítulo 24. Excedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentro de Israel, e foi à busca de Davi e os seus homens até o cume da penha das cabras monteses. Então olha que tremendo, irmão. O Saul, o homem que viu que o Davi derrubou um gigante, um Golias, viu a história se passar que aquele moço seria rei. E aí ele já está numa busca para matar o Davi. Por isso que ele fala: os meus perseguidores são maiores do que eu. E aí, nós estamos vendo aqui que é um líder. O Saul, ele não entendeu o propósito da vida do Davi. E aí ele fala, ó: e chegou uns currais de ovelhas no caminho onde estava em uma caverna. Entrou nela Saul, e cobriu os seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. O Saul mal sabia que Davi estava ali dentro. Mas isso quem prepara? Deus. Aí ele diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia em qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falharás como te for parecer aos teus olhos. E levantou Davi mansamente e cortou a orla do manto. E sucedeu, porém, que depois de ter cortado, o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do seu manto. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde e que me faça mal a coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. E estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então o Davi, irmãos, ele se entende que o Saul é um homem de Deus, que o Saul é um homem que ele não poderia tocar, que ele não poderia apontar, que ele não poderia matar. Mesmo que o Saul estava com 3.000 para matar ele, pensa, era 3.001, que era o Saul e mais 3.000, pensa, 3.000 homens atrás do Davi. Então nessa caverna, nós vemos que o Davi, ele está protegido por Deus.
ele está guardado por Deus. E mesmo que teve um confronto com um grande líder, que também foi Saul, ele honra o princípio da honra e da submissão, da unção e da autoridade que Deus colocou. Olha o que ele diz aqui, versículo 7 do capítulo 24 de 1 Samuel. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu ao seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu à caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que me das tu ouvidos as palavras dos homens que dizem que eis que Davi procura o teu mal? E eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs as minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram para mim te matar-se, porém as minhas mãos te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois és ungido do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Dentro dessa caverna, teve um concerto com Deus, entre liderança, entre homem de Deus com homem de Deus, mulher de Deus com uma mulher de Deus. Às vezes você é uma irmã que está com alguma dificuldade, você está achando que uma outra irmã está te perseguindo, ou uma líder, que isso acontece. Aconteceu aqui com Davi, com Saul, e dentro de uma caverna, onde que o Davi está clamando: Deus, são muitos maiores do que eu, são 3.000 homens, e eu tenho só com um pouco aqui. Mas Davi, irmãos, ele não deixou se vencer pelo mal. Ele continuou orando: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. E desse momento aqui, é porque eu não tenho mais tempo, ele parte por uma conquista sobrenatural. Daqui já começa ele se endereçar ao reino. Ele vai ser rei já já, um pouquinho mais para frente. Então, o que eu quero deixar nessa terça-feira, dia 23/3/2021? Em tudo que estamos vivendo e tudo que estamos passando. Precisamos clamar. Precisamos nos derramar perante a presença do Senhor. E vamos juntos, irmãos, fazer como Davi fez. Se você está numa caverna, se você está numa situação, parece que eu vou perder o meu ministério, o meu chamado, parece que essa luta, essa dificuldade está acabando comigo, parece que eu não vou crescer, parece que eu não vou desenvolver. O Davi tinha muitas situações para desistir e parar, perseguições implacáveis, mas sempre quando ele estava perseguido, sempre quando ele estava em grandes dificuldades, ele se colocava perante o Senhor. E uma parte desse Salmo 142, que eu li, que foi um dia aí, 5 horas da manhã eu acordei, e eu li esse Salmo, e o Espírito Santo confirmou essa palavra no meu coração, da caverna para grandes conquistas. O versículo que me marcou mais foi o versículo 3 do 142. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, e no caminho que eu andava, ocultar um laço. Então ele não tem medo de falar para Deus na oração que tem laço, que tem dificuldade, que tem brigas, que tem desentendimentos, que tem falta de muitas coisas. Ele abre o coração para Deus. Então nessa noite eu gostaria de orar com você, como igreja, e vamos profetizar, assim como ele profetizou no versículo 5 do Salmo 142. A ti, Senhor, clamei, e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Guarda esse versículo, irmão. Deus é o nosso refúgio. Deus tem porção para nós na terra dos viventes. Tem bênção, tem grandes conquistas. E esse é um ano de conquista. Aconteça o que acontecer. Renato, mas peraí, se um de nós Deus levar? Meu irmão, você vai para glória. Você vai para Canaã celestial. Você tem que estar feliz. A Bíblia diz que nós somos como ovelha para o matadouro. Ou não é?
Então, não é que a morte é o fim, a morte é um começo de grandes coisas para aquele que é fiel. Por isso que Davi, ele tinha convicção. Porque se ele morresse, ele sabia que era o Deus dele. Amém? Vamos fazer essa oração. Obrigado por ter nos escutado esses 20 minutos. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse tempo especial, por essa oportunidade de estarmos ministrando junto na terça-feira de oração. Quero louvar o teu nome porque o Senhor é fiel. Assim como o Senhor foi, Pai, com Davi, nesse tempo sobrenatural da vida dele, da caverna, onde ele teve um acerto com o líder, com o Saul, ainda que o Saul tinha intenção de morte, ele viu o grande livramento, e o próprio Saul viu o coração de um rei real, que era para ter sido com ele. Pai, em nome de Jesus, transforma os nossos corações. Livra os nossos corações da maldade, ainda que haja perseguições humanas, ainda que haja perseguições espirituais, demônios e principados, Pai, tentando nos afligir. Espírito Santo de Deus, nessa noite, dá-nos uma unção, Pai, de Davi, de termos a certeza que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor tem porções nessa terra para nós, o Senhor tem terra para nós conquistarmos, como igreja, como família, como ministério, Pai. Eu quero abençoar, Pai, a Igreja Cristã da Família, todas as igrejas, Pai, com essa palavra profética de conquista. Senhor, alcança, Pai, todos nós com essa palavra de refúgio, que iremos conquistar coisas grandes e preciosas. Eu não tenho dúvida. Então, Espírito Santo de Deus, nós oramos e te agradecemos. Eu abençoo, Pai, os teus filhos e a minha vida debaixo dessa palavra, da caverna para grandes conquistas. Assim como Davi fez e nos ensinou ali, Senhor, no Salmo 142 e no 1 Samuel capítulo 24, que possamos tirar grandes lições de que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem visto os que nos perseguem, grandes às vezes é os inimigos, mas o Senhor há de nos livrar, porque o Senhor tem uma promessa e o Senhor tem uma palavra para nós de conquista. Eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.